Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Giovanni aqui e hoje vamos dar sequência nesse capítulo falando de placas tectônicas. Na aula passada, nós vimos a questão das placas tectônicas e os seus limites. Nós vimos que as placas tectônicas elas podem convergir, nós vimos que pode acontecer uma placa oceano-oceano, pode ser uma placa oceano-continente, mas pode ser uma placa continente-continente. Nós falamos também de placas que podem se afastar, que podem se movimentar se afastando, e ainda placas que podem deslizar, em sentidos opostos. Tudo isso pode gerar o que nós chamamos de terremotos, de abalos sísmicos, tremores ou os famosos terremotos. Se for um terremoto lá no oceano, isso pode ainda trazer uma consequência do que nós chamamos de tsunamis. Convido você então a estudar um pouquinho mais comigo nessa aula em relação aos terremotos. Então vamos lá, o que é um terremoto? Devido ao movimento das placas tectônicas, você tem essa possibilidade dessa instabilidade da crosta se mover e gerar o que nós chamamos de tremores. Então as placas tectônicas elas se movem continuamente. Nós já viemos construindo o nosso raciocínio falando lá das correntes de convecção. De maneira geral, os movimentos das placas são imperceptíveis. Então imagine que muitas vezes a gente não sente, mas as placas estão lá, estão se movendo, mas são movimentos imperceptíveis. Às vezes, porém, podemos senti-los. São chamados sismos, também conhecidos como tremores ou terremotos. A crosta terrestre está sujeita a tensões compressivas, ou seja, continuamente existem forças comprimindo a rocha da crosta. Se continuamente existem forças comprimindo as rochas, pode acontecer que em algum momento essa rocha ela possa ceder. E é nesse momento em que a rocha acaba cedendo essas forças compressivas, é que nós geramos os abalos, que nós geramos ali os terremotos. Então veja que aqui nós temos tensões compressivas. Nesse momento veja que as linhas estão bem paralelas, mostrando que está tudo bem. Então a crosta terrestre sujeita a tensões. Mas aqui a gente já observa que as linhas não estão mais paralelas. Parece que essa rocha já está cedendo um pouquinho. Essas tensões se acumulam, lentamente deformando as rochas. Quando a resistência das rochas é vencida, ocorre uma ruptura, gerando vibrações que se propagam em todas as direções. Então, a imagem fala por si. Temos as tensões compressivas, aqui as linhas já não estão mais paralelas, você já percebe aqui uma irregularidade. Na sequência, então, podemos ter o que nós chamamos de ruptura dessas rochas. Existem os sismógrafos. Sabe o que é um sismógrafo? Sismógrafo é um equipamento que ele serve para medir a intensidade desse abalo sísmico, a intensidade de um terremoto. Toda vez que nós temos aí um terremoto, nós temos então esses equipamentos que nos auxiliam para poder dizer a intensidade de um terremoto. Então aqui você vê um sismógrafo projetado para detectar movimentos verticais. Aqui nós temos um sismógrafo, os sismógrafos atuais, que são eletromecânicos, já tivemos aqui uma evolução, acoplados a computadores. Então aqui era um processo mais mecânico, enquanto agora você já tem um processo já tecnológico, em que os computadores acabam interpretando e aí você tem a possibilidade de trazer uma informação muito mais precisa, conseguindo até prever a possibilidade de terremotos. Sim, regiões que têm essa possibilidade de terremotos, de vulcanismo também, existe a possibilidade de ter ali um sinal de alerta para a população. Olha, vamos ter aqui um risco de um terremoto. Então, existe uma possibilidade de uma prevenção antes que aconteça uma tragédia. Nem sempre é assim, mas existe essa possibilidade. Tá? A gente está avançando cada vez mais na tecnologia para poder prever essas catástrofes aí, em relação a terremotos, tsunamis e tudo mais, vulcanismo. O abalo sísmico. Então vamos falar do abalo sísmico. Nós temos aqui o foco. O que é o foco? O foco, gente, é onde aconteceu, é o ponto onde ocorre o abalo. Esse foco é chamado de hipocentro. Anota lá, por gentileza, que chegamos aqui num ponto importante.
que é hipocentro, professor? Hipocentro é o foco, é onde aconteceu o abalo. Então vamos supor que o foco foi aqui, né? Aqui embaixo, nesse ponto aqui, ó. Aqui é o hipocentro. E aí nós temos as ondas sísmicas, também chamadas de ondas de choque, que vão irradiar a partir dessa região do foco. Então essas ondas sísmicas vão irradiar, e quanto mais perto eu estiver do foco, pior vai ser. Então é isso que é importante. Quando a gente escuta no noticiário, tivemos um terremoto em tal região, de hipocentro e epicentro tal. Essas informações agora você já vai entender, né? Olha só que interessante. Então esses são os pontos aí importantes. Epicentro é o ponto que é sentido na superfície terrestre. A gente costuma usar esse termo epicentro também para a região onde é sentido esse abalo em maior intensidade, para a gente poder saber a que distância isso pode se propagar. Tudo isso é importante para que a gente possa programar também a nossa vida, mediante as possibilidades de abalos sísmicos, principalmente para a população que vive em regiões que possam estar sujeitas a esses terremotos. Nós vamos ver aqui então, né, uma ruptura. Nós temos aqui o hipocentro na região de ruptura, e aí você tem então aqui, ó, o hipocentro, o foco, o epicentro vai ser a região da superfície, que é sentido com maior intensidade, e vai propagando essas ondas sísmicas. Beleza até aqui? Então, em relação a terremoto, você já domina esses nomes, né? O ponto inicial da ruptura eu chamo de hipocentro ou foco. E sua projeção na superfície recebe o nome de epicentro. A maioria das rupturas não atinge a superfície. Como eu disse, né? Eventualmente a gente tem uma ruptura que possa ser tão intensa que possa ser sentida na superfície. É muito comum, às vezes, a gente escutar a questão de abalos sísmicos em que, olha, chacoalhou a cidade, mas nada aconteceu. Ainda bem, né? Porque quando você tem terremotos na escala Richter, que a gente vai ver que é a escala que mede o índice do terremoto muito alto, isso pode inclusive derrubar prédios que não estejam preparados ali para esses abalos. Então quando a gente fala de terremotos, mais uma vez aqui uma imagem interessante, né? Frente aqui das ondas, a falha, o hipocentro, o epicentro, mostrando, né, esses pontos importantes. Agora eu gostaria de compartilhar com vocês alguns terremotos que já aconteceram. Terremotos famosos, assim, pelo seu impacto e pela sua destruição. Então nós temos o terremoto no México, em 1985, inclusive com data e tudo, né, até horário desse terremoto, em 19 de setembro de 1985, uma quinta-feira. Imagina, 7h19 da manhã, a população foi praticamente acordada, né, aí com um terremoto ali na cidade do México. E qual foi o índice desse terremoto? Ele foi um terremoto de magnitude 8.1 na escala Richter. É a escala Richter que mede, então, a intensidade desse abalo. E aí veja, né, vou dar um zoom aqui, você tem aqui a possibilidade de uma destruição muito grande. Prédios importantes, né, sofreram ou foram destruídos, ou a sua estrutura ficou também destruída. Às vezes o prédio não cai, mas ele, pelo abalo, ele perde a sua estrutura, a sua estabilidade. Aqui, novamente, né, terremoto do México, mesmo terremoto, só que mostrando aqui após, né, 2 minutos aqui após a terra tremer. Ó, 2 minutos após a terra deixou de tremer, e a essa altura parte do centro da cidade estava assim. Então imagine, 2 minutos após essa destruição. Ou seja, não é um terremoto que durou muito tempo, é um terremoto que foi, né, um tempo ali muito pequeno, mas o estrago foi grande. Então, mais uma vez, nós temos aqui terremoto no México. Agora, vamos entender. Eu poderia compartilhar com vocês aqui vários exemplos de terremotos e tudo mais, mas eu acho que é interessante a gente entender o que é essa escala Richter. Então entenda a escala Richter. Adotada em 1935,
Batizada em homenagem ao físico americano Charles F. Richter, ela não mede os efeitos do terremoto, mas indica sua força em termos de energia que foi liberada, conforme medida pelos sismógrafos. Então, aliado aos aparelhos, aos equipamentos sismógrafos, ela vai medir, né, essa questão da força, né, em termos de energia liberada. A escala inicia no grau 1 e não tem limite superior. Cada aumento da magnitude em um número inteiro representa um aumento de 10 vezes na amplitude do terremoto. Então ela começa com 1 e não tem, né, limite superior. Então aqui de 3,5 a 5,4, mas aí você vai dizer, professor, mas qual é o índice, né, que a gente deve achar que é preocupante? Então vamos lá. Ó. De 3,5 a 5,4, o tremor é percebido, mas causa poucos danos. Tá? Então o tremor é percebido, chacoalhou aqui, a gente consegue perceber, mas causa poucos danos. De 5,5 a 6 já danifica edifícios. Você viu que lá na cidade do México, em 1985, foi de 8,1. Já chegamos lá. Ó. Em torno de 5,5 a 6 já destrói edifícios. Agora, é importante dizer que locais que têm terremoto, normalmente, ele já tem essa preocupação em construir edifícios preparados para esses terremotos. Você sabia que existem edifícios em que eles podem balançar, eles podem até mesmo dar um giro de leve e não tem maiores problemas, maiores consequências. Já são edifícios construídos pensando nesses abalos. Chegamos aqui em 6,1 a 6,9. Você tem aqui muito perigoso em áreas populosas. Aí nós temos 7 a 7,9. Não chegamos ainda, né, no tremor lá da cidade do México. Pode causar grande destruição. Agora, quando passa acima de 8, tem potencial para dizimar cidades inteiras. Então veja, acima de 8, algo muito preocupante. Nós temos aqui, olha, importante a gente compartilhar um tremor ocorrido no litoral paulista, só aqui no Brasil. Um tremor ocorrido no litoral paulista, 5,2 na escala Richter. Então também não podemos dizer, não tem terremoto no Brasil. Às vezes tem essa questão de propagação dessas ondas sísmicas, né, que vêm de regiões onde tem terremoto. O tremor mais forte que ocorreu no Brasil em 1955, no Mato Grosso, 6,2. Nessa faixa de 6,2 já é muito perigoso se ele acontecer em áreas populosas. Em relação então à escala de magnitude desses terremotos, usualmente não percebidos, mas registrados pelo aparelho, né? Então 1,9, não são percebidos, mas o aparelho registra. Então é muito comum? Pode acontecer, a gente não sente, mas o aparelho registrou. As vibrações serão detectadas de 2 até 3,9. De 4 a 4,9, 5, 5,9, janelas quebradas ou em movimento com leves danos. Então você já vê a janela tremendo, podendo já causar o quê? Estilhaços, quebra do vidro aí das janelas das residências. Quando você chega aqui 6, 6,9, já temos possibilidade de rachadura em estruturas. Então já tem possibilidade de causar danos em, né, construção aí. Então 6, 6,9. 7 a 7,9, 8 a 8,9, um colapso, né? Estruturas, deslizamento de terra. Então, assim, algo que a gente pode imaginar como uma tremenda de uma catástrofe, principalmente se ocorrer aí num centro urbano. Você lembra que eu compartilhei com vocês aqui que na cidade do México foi de 8,1. Então, o colapso realmente chegou aqui num terremoto no índice da escala Richter muito grande, ó. Então veja que a gente começa, né? Menor, leve, moderado, forte, começa a partir de 6. Não precisa decorar isso, tá? Mas é só para você ter uma noção. Professor, quando que o terremoto é forte? A partir de 6. Quando que ele é muito grande? A partir de 8. Daí você já tem ali um problema muito grave. E a devastação com mortes, quando atinge ali é maior do que 9. Beleza, gente? Então nós finalizamos assim essa parte de terremotos. É lógico, você não precisa decorar que em 1985 teve um terremoto no México, não. Mas tem que saber o que é o epicentro, o hipocentro. Você tem que saber o que é um abalo sísmico,
o sismógrafo, que é um aparelho que mede a questão, né, da energia liberada. A gente resumidamente ali, né, vai falar da intensidade, mas é mais relacionado à energia liberada. Maravilha? Então, chegamos assim ao final de mais uma aula. Tudo de bom para vocês e até a próxima!